Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, amantes da costura criativa, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Sandra Dantas, professora de costura criativa, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma aula, a aula dessa linda mochila. Eu dei a ela o nome de mochila Dani. Por que eu dei o nome de mochila Dani, Sandra? Porque essa mochila, ela é confeccionada nos painéis de sintético da nossa amiga Daniele Araújo, né? Os painéis de sintético dela, como vocês já sabem, ele vem com os moldes já todo desenhadinho de todas as partes da mochila. Onde você vai lá, recorta, e por esses mesmos recortes, vocês vão cortar o forro e a estrutura da sua bolsa. Uma peça de forro para cada peça principal do painel de recorte. Eu vou mostrar a mochila para vocês agora, ó. Ela tem esse bolso aqui na frente. O bolso é a profundidade da bolsa toda, tá? Ela vem com esse bolso. Aqui atrás, a parte das costas, eu coloquei uma alça fixa, mas você pode colocar uma alça com mosquetão, uma alça móvel, para você tirar e usar como bolsa. Aqui eu coloquei fixa só para mochila e coloquei essa alcinha de mão. Aqui dentro ela tem um bolso, mas vocês podem estar colocando o bolso nos dois lados, mas aqui eu coloquei só um bolso, tá? Ela é uma mochila de tamanho médio, mais pequeno para médio, mas ela é uma mochila bem, ela cabe bastante coisa, porque ela tem uma profundidade, tá vendo? Ela tem essa profundidade, então ela cabe bastante coisa. Eu vou mostrar para vocês mais uma estampa do painel. Como vocês sabem, o painel vem assim, não é? Ó, com todos os recortes. Aqui é o fole da nossa bolsa, tá? Aqui é o fole da bolsa, ó. A parte da frente ou das costas vem com a indicação de onde vamos cortar. E essa parte aqui é para você fazer o suporte da alça. Só que eu usei na minha o suporte da alça do próprio material da minha alça. Eu usei o próprio material da minha alça. Esse aqui, ou você usa para você fazer um bolsinho na sua lateral, ou você pode estar usando para fazer o suporte da alça, tá? Aqui tem o outro. E aqui tem a outra parte principal. Aqui, ó, como tivemos um espaço, sobrou um espaço aqui, que já tinha feito todas as peças da mochila e sobrou esse espaço. Aqui ela fez uma nécessaire, ó. É uma nécessaire pequena, pode ser para medicamento, pode ser para maquiagem, ou pode ser para documento e dinheiro. Vocês usam como vocês desejar, tá? Mas esse aqui foi uma sobra, então colocamos essa nécessaire aqui, que vocês vão cortar uma vez também no forro. Como eu já falei, todas as partes depois de recortada, vocês cortam uma vez no forro e uma vez na estrutura. A estrutura fica a critério de vocês, como vocês desejam a peça de vocês. Mais estruturada, mais mole, ou só para ela ficar em pezinha, sem muita estrutura, tá? Então, temos essas estampas. E aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do site da Dani. Esse link vai levar vocês direto lá à seção dos painéis dessa mochila. Aí lá vocês vão ver a quantidade de estampa que tem, certo? Então, vamos lá nossa aula. Vamos começar nossa aula. Eu vou mostrar para vocês os materiais adicionais além do painel. Vamos precisar de 2 quadros, 2 retângulos, 2 regulador, 3 cursor. Vamos precisar de 2 pedaços de alça, de 75 centímetros cada. Vamos precisar também de mais 2 pedaços de alça. Esses aqui tá com 8 centímetros cada. E vamos precisar de 2 zíper, um maior e um menor, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Como eu falei para vocês, ela é uma mochila bem prática, bem fácil de fazer. Fácil mesmo de fazer, tá?
Vamos começar pela parte da frente. Como eu falei pra vocês, vocês recortam o painel de vocês. Depois que vocês recortarem, você recorta o forro. Cada parte vai ter uma parte também de forro. Aqui eu estruturei no nylon, dublado, mas vocês podem fazer a estruturação que vocês quiserem. Eu só estruturei no nylon dublado, tá? E aqui, vocês vão precisar a mais 2 cortes do material que você vai estar usando pro forro. 2 cortes de 30 por 30. Para que esse corte? Esse corte é para fazermos os bolsos. Aqui vai ter um bolso aqui na frente. Aqui vamos cortar para fazer um bolso. Então, vamos precisar de 2 cortes de 30 por 30. Eu vou cortar e vou fazer o bolso. Se vocês não quiserem, vocês podem estar fazendo um bolso embutido aqui, tá? Mas vocês podem fazer do seu jeito. Aqui nessa linha, eu vou passar 2 costuras. Uma embaixo da linha e uma em cima. Vou passar a costura para recortar, certo? Vou recortar em cima da linha, ó. Recorto aqui bem em cima da linha. Vou marcar o meio em cima e embaixo. Marcar o meio nas 2 partes, tá? Aqui também. Segura aqui, ó. E marco o meio. Aqui eu seguro na ponta. Vejo se aqui tá certinho, ó. Vejo se tá certo. Venho e marco aqui também. Aqui. Se vocês quiserem, podem estar marcando o meio no forro também aqui em cima, ó. Vou dobrar aqui os 2 e vou marcar um aqui em cima. Prontinho. Agora, eu vou pegar um zíper. Eu vou ver quanto mede aqui, ó. Quanto mede aqui. Aqui tem 23 centímetros e meio. Eu vou tirar 3 centímetros e meio. Não, vou tirar 5 centímetros, tá? 23 menos 5, 18. Eu vou cortar um zíper de 18 centímetros. Corto o zíper de 18 centímetros. Colocar um cursor. Vou colocar um cursor nesse zíper. Agora, o que eu vou fazer? Aqueles 2 quadradinhos que tem, que é pra fazer o suporte da alça, ó. Os 2 quadradinhos pra fazer o suporte da alça, que eu falei, se vocês quiserem, podem estar fazendo o bolso. Eu cortei, tirei 3 centímetros de cada lado dos 2. Esses 3 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui na ponta, nas 2 pontas, ó. Direito com direito. Direito com direito. Vou dobrar aqui e vou passar uma costura. Aqui. Só tô acertando, tá? Ó. Aqui. Vou passar uma costura, um pezinho de máquina. Costurei. Trago ele pra cá. E rebato uma costura aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui na ponta só de segurança mesmo. Ó. Vai ficar assim. Vou queimar essas pontinhas de linha que sobram. Faz a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou marcar o meio. Vou encontrar as 2 costuras aqui, ó. As 2 costuras e marco o meio. Se vocês quiserem, podem dar um pique bem pequenininho ou vocês podem estar riscando. Como eu não trouxe nenhuma caneta aqui perto, tem uma caneta aqui sim. Mas eu vou dar um pique bem perceptível. Prontinho. Ó o tamanho do meu pique. Bem pequenininho.
Aqui também eu vou colocar um suportezinho, uma meia argolazinha, pra colocar um chaveirinho, alguma coisa que você queira colocar, tá? É só pra fazer uma gracinha mesmo. Eu inventei esse agora, tanto que na outra eu nem coloquei, né? Eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, de 5 centímetros. O pedacinho que eu vou pegar vai ser de 5 centímetros, tá? De 5 a 6 centímetros. Vou dobrar no meio e vou rebater uma costurinha nos dois lados. Vou colocar uma alcinha pra você colocar um chaveirinho, o que você quiser. Ó, colocou a meia argola. Essa meia argola lá tem 1,5. Esse meu pedacinho de sintético foi de 5 por 3. Vou passar uma costurinha aqui. Aqui, ó, da lateral pro meio, eu vou deixar cerca de uns 3 ou 4 centímetros. Vou posicionar ele, ó, e vou passar uma costurinha pra prender. Agora, vamos pegar o zíper. Vou pegar o meu zíper e um forro. Você vê pro lado que você quer colocar o seu zíper, tá? Vou colocar ele aqui no meio e vou passar uma costura até a ponta. Se você quiser, você pode estar passando daqui pra cá, ou você pode inverter aqui, ó, coloca aqui dentro e passa a costura pra cá, ó. Segura firme seu zíper pra não escapar. Prontinho. Agora, eu vou vir com o meu forro. Vou pegar o forro. Vou acertar ele aqui no meio, ó. Acerto ele aqui no meio. Vou passar a costura, tá? Vamos desvirar. Vou desvirar e vamos rebater. Você vê se o seu zíper tá bom. Ó. Tudo certinho. Puxo aqui pra baixo e vou rebater uma costura. Acerta, puxa ele bem pra baixo, tá? Levanto aqui. Tô passando sobre a meia argola. Ele ficou bem em cima daquela costura que já tinha feito. Prontinho, rebati aqui. Agora, vou vir na parte de cima, ó. Direito com direito, essa parte. E vou costurar o zíper. Acerta ao meio. Acerta o meio. Agora, eu venho aqui do outro lado. Segura firme. Pego a minha outra parte do forro. Eu marquei o meio, né? Vou colocar aqui no direito, ó. Meio. E vou vir passando a costura. Segura firme, porque você tá trabalhando com emborrachado. E um emborrachado, como eu falei, gosta de correr. Venho aqui, costura aqui o outro lado. Vou levar o meu cursor pra lá, que eu vou encostar essa costura. Aqui.
dar uma olhadinha se ele não correu aqui. Tudo na mesma distância. Vou pegar aqui, ó, e vou rebater uma costura. O meu forro vai ficar pra baixo. Eu vou jogar a costurinha pra cima, ó, pra cima, o meu forro pra baixo. E vou rebater uma costura. O forro vai estar virado pra baixo. Forrinho pra baixo, rebato. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Ó, o meu forro. Agora, eu corto esse excesso. Parte da frente tá pronta. Vamos reservar. Ó. Aqui, o meu chaveirinho ficou bem onde fica o cursor, tá vendo? Você pode estar colocando ele mais pra lá, mais pra cá pra ponta, ou mais pra cá pro meio. Ou trazer ele pra esse lado. Mas eu gosto mesmo de usar ele aqui desse lado. Vou reservar essa parte da frente. Agora, vou pegar a parte de trás. A parte de trás, a mesma coisa. Vou passar 2 costuras, uma em cima, uma embaixo, e recorto. Já passei a costura, cortei, marco os meios em cima e embaixo, tá? Eu faltei uma medida pra vocês, que é a medida da alcinha de mão. Essa daqui tem 30 centímetros, mas vocês podem fazer com ou sem essa alcinha, tá? Vou marcar aqui 8 centímetros em cada ponta, 8. Essa costurinha também fica a critério de vocês, certo? Marquei 8 centímetros em cada lado e vou passar uma costurinha aqui. Dobro a minha fita e passo uma costurinha. Costurinha também é opcional. Você pode estar usando ela aberta, pode colocar um pedacinho do estampado do que você está trabalhando a sua mochila. Aqui eu optei só em dobrar, tá? Ó. Costurei aqui. Vou deixar ele aqui porque antes eu quero fazer o suporte da alça. Vou fazer o suporte da minha alça aqui, tá? Ó, vou fazer com os quadradinhos também pra vocês verem como que é. Vou pegar o meu retângulo, os dois. Vou colocar aqui dentro. E vou passar uma costurinha aqui. Vou dar só 4 pontinhos só, tá? Só um retrocessozinho aqui no meio, ó. Só pra ele não ficar balançando. Vou mostrar pra vocês. Fica assim, ó. Só uns pontinhos aqui no meio. O outro. Aqui, ó. Aqui eu tô cobrindo aquela emenda que tem. Sabe aquela emenda que tem na ferragem? Eu tô cobrindo ela, tá? Ó, o aberto da ferragem ficou aqui dentro. Tira qualquer excesso de linha, se tiver. Aqui, ó. Se vocês quiserem tá fazendo só o suporte sem aquele material do sintético, vocês podem estar usando só a fita, igual na outra eu usei só a fita, mas essa aqui eu vou estar usando aquele quadradinho que vem, tá? Lembrando que eu tirei 3 centímetros dele, mas você pode estar usando ele inteiro. Ó, dobro aqui, vou dobrar ele aqui e dobro mais uma vez. Dobrei, ó. Vou colocar um clipe só aqui embaixo. E vou encaixar aqui, ó. Encaixo ela bem aqui. Vai ficar assim, ó. Vou passar uma costura em volta. Só aqui na parte de cima, vou passar uma costura aqui, ó.
Você também pode estar passando a costura aqui. Vou passar. Prontinho, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Faz a mesma coisa do outro lado. Dobra uma vez. Ó, dobra e dobra. Aqui, ó, pra ele ficar bonitinho, o que é que eu vou fazer? Pra ficar a costura de cima virado pra cima, tá? Ó, ele vai ficar assim lá na nossa peça. Vai ficar assim, ó. Vou colocar esse outro aqui dentro. Veja a altura que ficou o outro, pra altura que vai ficar esse. Assim, ó. Tá vendo? Então, vou passar uma costura aqui. Esse aqui eu vou começar daqui dessa ponta. O outro eu comecei do outro lado, mas esse é aqui nessa ponta. Desço. Posso até passar mais uma aqui, ó. Se você quiser reforçar a sua alça, você pode passar outra costurinha aqui. E eu vou terminar ela em cima dessa costura. Não vou passar pra cá. Não vou passar pra cá pra ponta. Eu vou terminar em cima mesmo da costura. Ó, a minha dá mais um pontinho. Pronto. Ó, aqui, tá vendo? Não passei pra cá. Terminei bem em cima da costura, certo? Vou reforçar essa aqui também. Pego. Venho. Quando tiver chegando lá na minha costura, vou devagar ou dou meio ponto, ó. Terminou igual, não ultrapassei, tá vendo? Agora, o que eu faço? Aqui embaixo, eu vou costurar ele aqui, ó. Aqui e aqui. Você pode pegar a sua régua e tá medindo. Coloca a régua. Vou colocar minha régua aqui, ó. Vou colocar só pra não ficar torto, tá? Aqui. Vou baixar mais, ele vai ficar bem na curva, tá? Baixei 2 centímetros aqui tem, ó. Se quiser deixar ele menor também pode ser. Não vou colocar assim pra dentro, tá? Aqui, 2 centímetros. Vou segurar ele aqui com o clipe. 2. Vou trazer ele aqui. E vou passar uma costurinha aqui de segurar. Ó. Coloco a minha régua aqui também. 2 centímetros também, tá? Aqui. Como aqui tem o começo de uma curva, você olha aqui pra ver se pegou, ó. O meu pegou. Agora eu vou tirar, ó, o que sobrou. Sobrou um pouquinho aqui em cima e aqui embaixo. A mesma coisa aqui. Venho aqui e acerto, ó. Acerto aqui, aqui. Acertei e tá aqui, tá pronto. Agora, vamos à alça. Essa alça aqui, ó. Eu vou pegar as minhas 2 alças. Vou dar uma seladinha aqui, ó. Selei. Vou pegar aquele outro pedaço que costuramos. Pode selar a ponta. Sela a ponta nos 2 lados, tá? Sempre usa a chama azul do isqueiro pra não ficar
Pra não escurecer, mesmo que vá ficar escondido, né? Mas só pra não escurecer. A chama azul aqui embaixo não escurece. Aqui tá as minhas duas alças. Como eu tô usando essa alça de lista, eu vou colocar os dois lados que tem mais escuro pra dentro, ó. O lado pink pra dentro. Vou pegar minha alcinha aqui, ó. E vou colocar aqui em cima, bem na ponta, e passo uma costura na ponta. É uma costurinha só pra prender. Daqui pra cá, eu vou marcar 3 centímetros. Marco 3 centímetros e faço outra costurinha. Eu tô fazendo no olho, tá? Tô fazendo a olhômetro. A minha medida já tá no olho. Passei. Pego a outra ponta, trago ela aqui. Dá uma olhadinha pra ver se a sua alça não tá torcida. Passa uma costurinha na ponta. E uma costurinha a 3 centímetros. Prontinho. Pego a minha parte aqui, ó, como que ficou. Essa alcinha, como eu falei pra vocês, é opcional. Aqui, ó, do meio pra lateral, eu vou deixar, meio pra lateral, vou deixar só 1 centímetro. E vou passar a costurinha aqui, prendendo a minha alça. Se vocês quiserem, podem estar fazendo um reforço, tá? Podem estar colocando um reforço aqui embaixo. Do outro lado. Como ela não é uma mochila grande para carregar muita coisa, eu não coloquei reforço. Agora eu venho com essa parte e vou prender ela aqui em cima. Acerta o meio, tá? Ó, meio. Vou começar a costurar aqui no meio, o pé de máquina. Agora eu venho aqui e costuro aqui o outro lado. Vou desvirar e vou rebater uma costura. Posso rebater a costura aqui na parte de baixo. Trago a minha costura aqui de dentro para baixo e rebato. Ou rebato na parte de cima, tá? Fica a critério de vocês. Na parte de baixo, vai reforçar mais a sua alça. Mas eu vou passar aqui na parte de cima. Ó. Ficou assim, certo? Já vamos fazer o acabamento da nossa alça, tá? Vou pegar o meu regulador, com essa parte que tem a emenda pra baixo, assim, pra baixo. Vou colocar a minha alça de cima pra baixo, aqui, ó. De cima pra baixo, puxo ela lá pra cima. Agora, aqui no meu quadro, eu vou colocar de cima pra baixo também. Pego ele aqui de cima pra baixo, vou folgar aqui. E mais uma vez, de cima pra baixo, vou abraçar o palitinho do meu regulador. Abraço o palitinho. Puxo a minha alça, puxo mais aqui. Você pode estar passando uma costura ou você pode estar só colocando o rebite. Eu gosto de fazer a costura e depois o rebite. A minha alça vai ficar mais... vai ficar mais reforçado, né? Porque só o rebite, se você furar muito, corre o risco de esgaçar e sair. Ó, dobro pra dentro. Eu gosto de dobrar também. Fazer esse acabamento para ficar bonito. Ou você pode estar colocando uma pecinha de metal. Um acabamento de metal aqui. Vou jogar ele aqui para trás. E vou passar uma costura aqui na ponta. Depois eu venho com o rebite. Passei uma costura, ó. Pegou nos dois lados. Depois eu venho com 2 rebites aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Ó. A nossa alça fica assim, tá? Essa alça é a alça chique, porém, ela tá meia dura. Agora, eles estão fazendo a alça chique mais maleável. Tem a acetinada.
Mas a alça chique de algodão, eles estão fazendo mais maleável também. Porque antes era só a alça dura. Limpa o trabalho de vocês, ó. Tira qualquer excesso de linha, se tiver. Já vai queimando tudo. Costurou, queima, pra não esquecer. Às vezes a gente esquece e ficam umas linhas. A mesma coisa desse lado, tá? Frente e costa, alça pronta. Nossa alça tá pronta. A frente e costa, tudo pronto. Agora, vamos ao forro. No meu forro, eu vou colocar um bolsinho. Esse bolsinho também fica a critério de vocês. Se quiser colocar um, se quiser colocar dois, fica a critério de vocês. Vou pegar aqui o meu tecido do bolso. Ele mede 30 por 60. Eu coloquei 30 não, desculpa. É 30 por 50, tá? 30 por 50 aqui, ó. Passar uma costura aqui em cima. Passo uma costura aqui, ó. Vou rebater aqui em cima. Põe a mão lá dentro e empurra a costura pra fora. Vou rebater aqui em cima, ó. Passei aqui. Vou pegar uma parte do forro. Pego uma parte do forro. Vocês sabem que esse forro tem direito e avesso, né? O lado mais áspero é avesso, o lado liso é o direito. Ó. Sobreponho ele aqui em cima. Coloco aqui. Vou prender com um alfinete, que eu não quero que ele corra. Ó. Aqui. Vou virar pro lado de trás. Vou dar um pontinho aqui, ó. Pra ele começar e terminar na altura certa. Agora, eu venho desse lado e começo a passar a costura. Vamos certinho. E vamos recortar. Recorta todo o excesso de material. Marca o meio em cima e embaixo. Recortei. Agora, vou pegar a minha parte principal, que é a parte das costas. Esse bolso, eu vou colocar na parte das costas, tá? Vou deixar ele aqui reservado. E vou pegar o meu zíper. Vou costurar o meu zíper aqui. Deixo uma sobrinha lá na ponta, tá? Tiro o excesso do zíper. E agora eu venho com o forro. Direito com direito. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando um botão. Ou vocês podem estar fazendo com zíper igual a parte da frente. Vou marcar aqui o meio, ó. Vou centralizar ele aqui no meio. Vou colocar um clipe e vou começar a costurar esse forro aqui do meio, tá? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Venho, trago ele aqui bem certinho. E começo a costurar aqui. Vou desvirar e vou rebater. Porém, ó, desvira aqui, tá? Ó. Vou rebater, puxo bem a parte de trás. Eu não vou começar a rebater aqui na ponta. Vou começar a rebater aqui, ó, uns 2 centímetros pra frente, tá? Não vou começar lá na ponta. Vou começar mais
na frente. Sempre puxando bem esse forro aqui embaixo. Muita atenção na hora de rebater essa costura com o forro. Aqui, ó. Não rebati até a ponta. Terminei aqui. Certo? Ó. Não rebati até a ponta. Agora eu vou pegar o outro lado. Se vocês quiserem, vocês podem estar destacando o zíper. Eu não vou destacar. Vou pegar o outro lado aqui, ó. Vou achar o meio, né? Deixa eu só medir o meio aqui desse zíper. Como eu vou medir o meio desse zíper aqui? Vou pegar ele aqui, vou dobrar pra trás, tá? Vou unir esses dois cortes, ó. Pego esse corte, vou unir com esse corte, dou uma puxadinha no forro, ó. Unir o corte. Aí aqui eu vou achar o meio aqui. Prontinho. Agora pego a minha parte principal. Vou sobrepor direito com direito. Aqui. E vou passar uma costura. Já vem aqui, acerto aqui, ó. E passo a costura aqui. Da parte de trás. Pego o forro, direito com direito, e passo a costura. Passa a costura, desvira e rebate. Ó, já rebati. Passei dois cursor, tá? Essa peça, eu vou fazer o acabamento dela interno. Não vou fazer o acabamento com viés. Vou fazer o acabamento interno com viés, acabamento com viés. Junta o forro na parte principal e passa uma costura em toda a volta. Eu não vou fazer com viés, como eu falei pra vocês. Eu vou fazer interno, tá? Vou fazer esse acabamento interno. Então, o meu forro vai ficar solto, ok? Forro solto, ó. Aqui, vou deixar ele assim solto. Vou pegar o meu fole. Pego o fole e vou marcar o meio nos dois lados. Dobro e marco o meio. Vou vir aqui, ó. Vou colocar... Eu vou costurar aqui só... Ó, pode colocar um clipe para segurar, tá? Aqui, ó. Vou passar uma costurinha só em cima do zíper. Só aqui em cima do zíper mesmo, ó. Passo só aqui em cima do zíper. Vou passar uma costurinha aqui em cima do zíper. Pezinho de máquina, tá? Já é costurinha de acabamento. Fiz isso. Agora aqui, ó, vou separar o forro, vou trazer o forro lá pra trás e vou terminar essa costura aqui com o forro lá pra trás, tá? Agora, desse lado, vou trazer o forro pro outro lado. Tô costurando só os tecidos principal. Trago o forro pro outro lado e passo uma costurinha até encontrar aquela nossa primeira costura. Aqui, ó, o forro ficou solto. O forro não tá preso. Ó, vou passar só mais uma costurinha aqui no meio, tá? Só no meio, prendendo as duas partes. A mesma coisa eu faço desse lado aqui, ó. Passo a costurinha só no meio. E...
Trago meu forro pra cá pra trás. Jogo meu forro pro outro lado. Vou abrir ele, ó. Meu forro ficou solto. Vou fazer o que agora? Vou costurar o outro fole, que é o forro. Marca o meio em cima e embaixo. Agora, eu venho aqui desse lado mesmo, ó. Coloco ele aqui no meio. Pode passar uma costurinha no meio também, tá? Eu gosto de fazer assim, dessa forma. E se vocês quiserem, pode estar colocando viés. Trago a minha parte principal pra cá e costuro só o forro. O outro lado a mesma coisa. Levo a parte principal pra lá, costuro só o forro. Aqui fica melhor você virar, tá? Ó. Vira e costura. Prontinho. Ó. A parte de trás. Vou queimar esse excesso de linha aqui do meu retrocesso. Ó. Forro. Vou pegar aqui, ó, o meu forro do fole e trago aqui do outro lado. Passo uma costurinha aqui no outro lado. Vou passar aqui no meio primeiro. Gente, vocês fazem como vocês costumam fazer esse acabamento. Faz a mesma coisa, ó. Vou virar. Vou costurar desse lado mesmo. Separo os dois forros. O outro lado. Separo os dois forros. Agora, vamos fechar nossa bolsa. Primeiro, eu vou fechar a parte principal. Vou pegar aqui, ó, meio com meio. O meio aqui, meio aqui. Ele vai dar certinho, tá? Eu não medi, porque se você costurou toda a sua peça na mesma margem de costura, esse fole vai dar certinho. Meio com meio. Segura aqui o meio. E venho aqui, ó. O meu fole tá sobre a mesma. A parte de cima é a parte da frente, ó. Vai passando aqui. Faz direitinho pra arredondar bem o cantinho. Acerta aqui em cima. Segura aqui a ponta. Ponta aqui em cima. Puxa o seu forro pra trás. Olha só, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas ele deu certinho, tá vendo? A minha pontinha como ficou certinha, ó. Então, esse forro, ele já tá na medida exata. É só vocês costurar a margem de costura que começou, terminar, que o forro vai dar, que o fole vai dar na medida exata. Não vai precisar você ficar medindo o fole pra ver se vai dar. Aqui a Dani já fez a medida exata, pra vocês não ter o trabalho de ficar medindo, tá? Ó. Segura ele aqui. Vem aqui, ó.
Prontinho. Então, o pontinho que ficou aqui. Verifica se tá tudo preso. Verifica se a parte de baixo ficou presa. Aqui, ó, você pode estar tirando aquele excesso de zíper e pode estar queimando para selar ele. Esqueci de selar ele, tá? Ó, vou tirar um pedaço que ele ficou muito grande e vou selar. Selou. Agora vamos costurar a outra parte. Vou fechar o outro lado. Correta. E ó, venho aqui e fecho o outro lado. Separo o forro. O forro vai ser fechado da mesma forma, tá? Só vamos deixar uma abertura no fundo para desvirar a nossa peça. Aqui eu tô costurando na máquina. Essa é uma máquina, ela é bem potente. Essa minha máquina é a Maquin AQ5 FT. Aquela máquina que eu falo que ela tem 5 pontinhos. Essa máquina, ela é maravilhosa, gente. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar outra costura em toda a volta. Uma costura de reforço, tá? Eu sempre faço assim. Ó, faço essa costura de reforço. Então, essa máquina, ela tem várias funções, tá? Ela não é só costura e passa aqueles 9 pontinhos. Ela tem o ponto travetinho. Sabe aquele ponto que fica lá embaixo no zíper da calça? Aquele pontinho que fica bem grossinho para ele não soltar? Ela também tem o travetinho. Você pode programar ela para costurar suas etiquetas. Se as suas etiquetas for todas do mesmo tamanho, vamos supor 4 por 1,5, 4 por 2, você programa ela, já deixa programado, já deixa essa programação salva, que ela fica salvo, tá? Já deixa essa programação salva. E toda vez que você for costurar a sua etiqueta, ela já vai costurar no lugar certinho. Quando você costurar o lado mais largo, que é o de 4, você começa e ela vai parar sozinha. Você aperta o pé, mas ela não vai, ela para. Quando ela para, você vira e ela vai costurar a outra lateral, né? Quando ela costurar a outra lateral aqui, ó, ela vai parar sozinha. Por mais você aperta, mas ela para sozinha. Você gira, ela vai passar a mesma quantidade de ponto desse lado. Ela não vai... Sabe quando a gente costura e passa um pontinho pra lá ou passa um pontinho pra cá, fica mais? Ela não faz isso. Você salvou, fez a quantidade de pontos certos, salva, deixa salvo lá, você só vem aqui, aperta na programação dela e ela vai. Então, esse eu acho maravilhoso. As etiquetas ficam tudo costurado certinho. E o bom dela é que a programação dela fica salva. Agora, vamos fechar o forro. O forro, vamos fechar da mesma forma que fechamos a frente. O meu fole tá aqui embaixo. Ó, tô colocando aqui só pra vocês verem que ele vai ficar certinho. O meu fole tá aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Tá assim, só que aí você vai costurar do lado do avesso, que aqui vai ser o direito do meu forro, certo? Vou jogar esse forro aqui pra trás, aqui e aqui. Vou costurar ele aqui por trás, tá? Vou pegar ele aqui, ó, que é pra esse forro ficar embutido, né? Esse lado aqui que tem o bolso é o lado que eu vou deixar fechado. Eu deixo aberto sempre o lado que não tem bolso. Coloco ele aqui. Coloquei o alfinetezinho aqui só para prender, tá? E nessa parte, como eu falei, é onde vamos deixar a abertura. Vou pegar aqui, ó, bem aqui na minha ponta em cima, e vou começar a costurar, a fechar o forro. Segura. Vou começar o forro aqui de cima, tá? Não vou começar lá do meio. Vou fazer um retrocesso que eu não fiz. Prontinho. Segura bem esse forro. Ó.
Se vocês quiserem, pode estar clipando ele todo, mas não tem necessidade de você colocar clipes nele, tá? Mas se quiser, pode estar colocando. Tô segurando bem. E passa a costura em toda a volta. Costurei um lado do forro. Deixei a abertura pra desvirar. Ó, ela fica assim. Agora eu vou trazer esse forro pro outro lado. Desse lado. Trago aqui, prendo ele aqui, ó. Vou prender aqui. Vou pegar aqui, ó. Trago ele pra cá. Jogo aqui pra dentro e vou costurar esse forro. Vou fechar toda a volta. Essa é a parte de trás do forro, a parte que tem o bolso. Segura, ó. Segura firme esse forro. Ó. Eu pressiono o meu dedo sobre a máquina para o forro não correr, tá? Ó. Pressiono, senão esse forro dá uma encolhida, ele não corre, ele encolhe, tá? E venho costurando toda a volta. Agora, se vocês quiserem fazer o acabamento com viés, é só fechar ela e passar o viés em toda a volta, certo? Fecho toda a volta da minha peça. Vou costurar e já vou desvirar, tá? Costura e desvira. Aqui eu já fiz a primeira vira. Aqui, ó, eu vou fechar o meu forro, tá? Pego aqui. Vou acertar o forro e já vou costurar aqui o meu forro. Vou fechar o forro, né? Fecho. Fechei a abertura, agora eu vou desvirar a minha peça por completo. Vai lá no secador, no soprador, no vaporzinho do ferro e joga e desvira a sua peça. Vou abrir o meu zíper até embaixo. Vai arrumando. Vou puxar o meu cantinho aqui já pra fora, ó. As quatro pontas, ó. Vai puxando, traz ela aqui pra baixo, traz o outro lado aqui pra baixo, ó. E quando você pôr a mão aqui e empurrar, ela já desvirou a metade. Ó, fácil. Vocês viram que eu não esquentei nada, mas é bom você esquentar. Já vai modelando a sua peça, tá? Já modela os cantos, ó. Modela toda a costura puxando pra fora. Ó. Eu já fechei o forro, mas, ó, só vai modelando, vai puxando tudo pra fora. Agora, ó, vem aqui, segura aqui, ó, as duas costuras, tá vendo? Puxa. Pode puxar aqui, ó, o meu cantinho redondinho, já trouxe ele todo pra fora. Se você faz isso aqui lá no secador, é melhor, que ele vai amolecer. Você vai modelar e ele vai ficar no lugar. A mesma coisa aqui na parte da frente. Aqui, ó, onde tá o zíper, ele é mais grossinho. Pode jogar bem o secador aqui, ó. Essa costura aí pra fora. E a sua bolsa fica bem modelada. O cantinho. Empurra bem. Ó. Traz e vai modelando, tá? Empurra bem pra fora.
Ó, se você não modelar aqui, ele vai ficar assim. Então, joga o secador bem aqui e modela. Aqui. Seguro aqui da caixinha de leite a outra caixinha de leite, ó. Passa a mão assim, que a sua mão vai modelar. Certo? Aqui tem uma pontinha de linha. Já queima ela. Aqui nesse meu cantinho tem outra. Ó. Vai vendo o que tem de linha e já vai queimando. Ó. Aqui na frente tá assim. Depois eu vou jogar um secadorzinho nela pra ela sair bem pra fora. Ó. A nossa mochila tá pronta, tá? A parte da frente, vocês podem colocar um chaveiro. Pode fazer um chaveiro com o nome da sua cliente ou com alguma logo sua, alguma etiquetinha sua, colocar. Se eu fosse colocar uma etiqueta, eu poderia estar colocando aqui no meio, poderia estar colocando aqui ou colocando ela aqui no cantinho, tá? Fica a critério de vocês. Aqui a parte das costas, as alças, ó, a alça, essa alcinha de mão, que vocês podem colocar ou não, ó, a lateral, tá? E a nossa peça tá pronta. Aqui tem o bolso, ó. O bolso é da profundidade da bolsa toda, vocês sabem. A nossa peça tá pronta, tá? Se vocês gostaram, curte o vídeo, deixe um comentário. Fala o que vocês gostariam que mudasse nessa peça. Ou se vocês gostou, tá ótimo, não precisa mudar nada. Tá? Ou faz uma crítica, que crítica é sempre bom pra gente melhorar, né? Se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui embaixo, no vídeo, o link. Vou deixar o link que vai direto pro site, direto na página onde tem as estampas da mochila Dani. Esse link vai levar você direto pra página lá do site, onde tem as estampas da mochila Dani. Vamos fazer a nossa necessaire. Ela é bem rapidinha, tá? Eu peguei aqui uma tirinha daqueles 3 centímetros que cortamos lá do suporte da alça. Dobrei ela no meio e vou passar uma costurinha nos dois lados, ó. Um lado e do outro. Vou dobrar e vou cortar no meio. Essa é uma necessaire bem fácil de fazer e eu vou fazer ela sem viés. Reservei. Aqui eu vou marcar o meio em cima e embaixo, nos dois lados. Vocês vão cortar um forro inteiro, tá? Aqui eu vou fazer sem um viés, mas se vocês quiserem, podem estar fazendo com viés. Ó, o meu forro, vou colocar ele aqui em cima pra vocês verem. Ele é na medida exata aqui. Na largura, ele é mais largo. Aqui ele é mais largo, mas aqui ele é na medida exata. Pode marcar o meio do forro também, em cima e embaixo. Marquei o meio, em cima e embaixo. Vou costurar o meu zíper. Direito com direito. Tiro o excesso. Vou colocar o forro. Direito com direito. Vou colocar o forro aqui pra baixo. Vou colocar o forrinho, aqui, o zíper, né? Pego aqui, ó. Pode destacar o zíper, tá? Pode destacar. Se vocês quiserem, vocês também podem estar marcando o meio, onde foi o meio, ó. Aqui. Aqui, mas não tem necessidade, tá? Tiro e vou costurar ele aqui. Aqui, ó.
trago o meu forro aqui e passo uma costura também. Veja o meio do forro, para ele ficar certinho. Vou desvirar minha peça toda. Desviro. Desviro a minha peça toda. Aqui, ó. E vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o forro e o tecido principal. Passo a costura em toda a volta, tá? Inclusive aqui, ó. Toda a volta. Primeiro, eu vou rebater os dois lados, tá? Rebater um lado, vou rebater o outro, depois eu passo as costuras nas laterais. Puxar o forro, tá? Vai puxando. Agora, ó, você vem aqui e passa uma costura nas duas, em toda a volta. Vai. Em toda a volta eu passo a costura. Passei a costura, recortei. Agora eu vou colocar o cursor. Mede. Coloca aqui certinho, ó. Aqui, aqui. Vou tirar uma pontinha aqui do zíper e vou colocar o cursor. Colocou, tirou, passei direto. Eu quero deixar ele fechado. Venho. E do outro lado, do mesmo lado, e encaixo. Prontinho. Vou pegar aqui, ó. Aqui. Vou juntar com o meinho aqui da parte de trás. Meio com meio, tá? Meio com meio. E vou passar uma costurinha aqui do lado direito. Vou passar uma costura na ponta, bem na pontinha mesmo, tá? Não vou passar um pé de máquina, é uma costurinha bem na pontinha. Aqui. A mesma coisa aqui do outro lado. Meio com meio. Meio e meio. E passo uma costurinha. Essa costurinha, como eu falei, é na ponta. Corto o excesso do zíper. Cortei o excesso do zíper. Aqui mesmo do lado direito, ó. Vou pegar aqueles meus dois pedacinhos que eu falei pra vocês. Vou selar aqui a ponta, vou queimar as pontinhas de linha. Aqui. No outro lado também. Ó. Vou dobrar no meio. E vou colocar ele aqui na pontinha. Bem aqui no meio, ó. Vou passar a costura na pontinha também. Bem na pontinha mesmo, tá? Um lado. O lado que tem aquela abertura, você deixa pro mesmo lado que tem a abertura do outro lado. Deixa os dois lados iguais, tá? Pra cá. Vou colocar bem aqui no meio. Aqui, ó. Passa a costurinha na ponta. Vou abrir o zíper. Vou virar pro lado do avesso. Essa costurinha ficou bem na ponta, tá? Viro aqui no avesso, ó. Aqui, acerto. Ela é uma peça bem pequena, se vocês quiserem tá fazendo um acabamento com viés, fica à vontade. Vou pegar aqui e vou passar uma costurinha. Essa costurinha de meio centímetro, o pezinho de máquina o pezinho de etaflon, tá? Meio centímetro, acerto aqui o meu zíper, com o meu zíper aqui ele tá aberto.
Eu gosto de fazer com o zíper fechado, mas aqui nesse caso ele tá aberto. Vou passar uma costurinha que vai cobrir aquela minha primeira costura lá embaixo. Ó. Vou colocar um clipes aqui só pra segurar aqui, ó, pra ele não sair do lugar. Se vocês quiserem aqui, vocês podem verificar se não ficou nenhuma ponta do tecido pra fora, tá? E vamos costurar o outro lado. A mesma coisa, trago o cursor pra cá, acerto essa costura aqui no meio e vou passar uma costura prendendo as duas partes. Ó. Vou abrir e verifico, ó, prendeu tudo. Não ficou nada aparecendo aqui, tá? Do lado direito. E fecho os quatro cantinhos. Aqui no caso é 4 caixinhas de leite, né? Ó, bateu certinho, tá vendo? Tiro o excesso de linha, para esse excesso de linha não ficar do lado direito. Jogo a minha costurinha aqui pra baixo, ó. Essa costurinha vai ser bem na ponta também, tá? Costurinha bem na ponta. Já vou prender aqui, ó, as 4 partes, as 4 caixinhas de leite, ó. Costura na ponta. Se vocês quiserem fazer viés, fazer com viés, é só colocar o viés na parte do forro, ó, tá? E vou fechar os 4 lados. Faço a mesma coisa, costuro os 4 lados aqui na ponta, viro pro avesso, trago ele bem aqui na pontinha com pontinha. Aqui, ó. Costuro os 4, tira qualquer excesso de linha que tiver e vamos costurar os 4 lados. Costurei os 4 lados, vou virar pro avesso. Empurro os cantinhos bem lá pra dentro, ó. Empurro bem os cantinhos, tá? Ó. Desvira, coloca tudo lá pra fora, tá? Coloca tudo pra lá pra fora, lá pro lado do forro. E vamos desvirando. Virei e agora vou costurar aqui um pezinho de máquina para cobrir aquela nossa costurinha que ficou lá atrás. Lá na parte da frente, né? Tô tirando aqui só um excesso de linha. Deixa eu empurrar esse meu cantinho aqui pra fora, que eu não empurrei. Coloca todos os cantinhos bem pra fora, tá? Ó. Qualquer excesso de linha que tem aqui, vou queimar na parte do forro. Queima todas as pontinhas, tá? Agora, vamos desvirar. Primeiro, eu coloco as pontinhas aqui pra fora, ó. Aqui. Todas as pontinhas. Ó, trago ele aqui. Se você faz a primeira costura do lado do direito na ponta, depois você volta pro lado do avesso e costura um pezinho de máquina, fica tudo escondidinho lá dentro, ó. Puxa o cantinho aqui pra fora.
Ela fica assim. Vai lá no secador, sopra e coloca as costurinhas tudo pra fora. Ó, prontinha, tá vendo? Os cantinhos tudo bonitinho, tudo puxadinho pra fora. Como eu falei, vai lá no vapor do seu secador. Passa aqui e modela essas costurinhas pra fora. Mas a nossa necessaire tá pronta. Pode ser pra remédio, pra documento. Ó. Pode ser pra maquiagem, né? Você carrega pouca maquiagem, pode ser. E a nossa necessaire tá pronta. Você faz o kit com a mochila. A mochilinha e a necessaire, tá? Prontinho.